galerinha, boa tarde, você geração concurseira de qualquer lugar do Brasil. Mais uma vez, na companhia do meu amado mestre de raciocínio lógico e matemática do zero, professor Alex Magno. Vamos dar uma super dica sobre arranjo, permutação e combinação. Não sei nem o que diabo é isso. Na verdade... Mas, profzinho, na verdade... Vai saber, mas vai na saber. verdade é que eu não sei mesmo. Absoluto, belezinho. Vai fazer o quê? O mestre Lele vai me ensinar. Com vocês, Alex Magno, diretamente de Fortaleza, para vocês de qualquer lugar do Brasil. Pronto. Então, é um assunto muito caível nas provas de raciocínio lógico, tá certo? É a parte do raciocínio lógico que compete a parte da análise combinatória. E os alunos têm uma grande dificuldade, os candidatos de um modo geral, têm muita dificuldade em saber quando é que numa questão eu devo aplicar arranjo, quando é que eu devo aplicar combinação. Ou seja, qual é a questão que eu devo desenvolver através da relação que envolve o arranjo, ou qual é a questão que eu devo desenvolver aplicando a combinação. Muita gente tem dificuldade. Né? Então, qual seria a grande dica, a dica mais valiosa para você diferenciar um arranjo de uma combinação, tá certo? Todos os dois são formas de agrupamento, na verdade, né? Todos os dois são formas de agrupamento, em que o número de elementos que você dispõe, tá certo, para você formar o grupo, é sempre maior do que a quantidade. Porque se o número de elementos for igual à quantidade, tá certo? Se o número de elementos coincidir com o tamanho do grupo a ser formado, não é nem arranjo nem combinação, passa a ser uma permutação, porque você vai só permutar os elementos. Agora, se o N for maior do que o P, tá certo? Se o N for maior do que o P, obviamente, se o número de elementos do grupo que você dispõe, tá certo, for maior do que o modo de organização, aí ou é arranjo ou é combinação. Vamos para a prática, porque realmente é bem interessante. Vamos para a prática. Vamos supor que você tem um grupo com 5 números, tá? 1, 2, 3, 4 e 5. E a questão te peça para você formar um grupo com 3 dígitos, tá bom? Então você tem um conjunto com 5 números, em que você vai formar um grupo, lógico, utilizando os elementos desse conjunto, com 3 dígitos. Por exemplo, eu posso formar um número 1, 2, 3, o número 123, tá certo? Bem como eu posso formar o número 345, tá certo? Aí você me diz, professor, então uma questão dessa, eu aplicaria arranjo ou aplicaria combinação? Essa questão é questão tipicamente de arranjo. Por quê? Porque quando você formar o grupo, se você tem o número 123, e aí show, bem facinho, porque se você colocar o 3 no lugar do 1 e o 1 no lugar do 3, você passa a ter outro número. Não é verdade? Por exemplo, ó, 123. Se você pegar o 3 que está na última posição, colocar no lugar do primeiro, que é o número 1, passa a ser o número 321. E você tem 2 grupos diferentes. Então essa é a principal característica do arranjo. Quando você modifica um elemento de posição com outro, você altera a ordem do grupo, tá certo? Ou seja, a ordem aí é fundamental. Nos arranjos, ó, o nome já está dizendo, arranjo, ordem, tá certo? Veja o arranhado R para você não esquecer. O arranjo importa a ordem. Na combinação, a combinação não importa a ordem. A escolha é feita de forma aleatória. Vou lhe dar um exemplo. Digamos que você tem 10 frutas. E você quer 10 frutas. E você quer fazer um coquetel, tá certo? Com 4 dessas frutas, tá certo? Para brincar agora no período carnavalesco. Adoro, né? Conclusão da história. Você pode escolher essas 4 frutas entre as 10 frutas, digamos, tá certo? Você pode escolher as 4 de forma aleatória. Não existe nenhuma exigência para você escolher as frutas, tá certo? Dentre as 10 que tem à sua disposição. Então, quando você pode fazer a escolha de forma aleatória, você tem uma aplicação de uma combinação. E isso é muito importante. Por exemplo, caiu na prova da PM, tá certo? Passado, dizia o seguinte: um grupo de 10 policiais deseja se formar uma comissão com 4 desses policiais. De quantas formas distintas pode ser feita essa escolha? Ora, se são 10 policiais, você pode escolher entre os 10, 4 policiais. A escolha pode ser feita de forma aleatória. Não existe um critério de exigência para você escolher. Se eu trocar um policial de posição com outro, eu não vou alterar o grupo de jeito nenhum. Então isso é um problema típico de combinação, porque a ordem é irrelevante, a ordem não interessa, a ordem não importa. Digamos que você esteja na fila de um cinema, se eu colocar o show na última posição e a pessoa que está na última posição vir para a posição do show, a fila vai mudar? Não. Então
problema típico de quê? De combinação, tá certo? Então essa é a grande dica. Quando você está trabalhando com arranjo, a ordem é relevante, a ordem é importante. Nas combinações, a ordem não altera a natureza do grupo. Ok? Falamos de combinação e arranjo. Né? Arranjo interessa a ordem. A ordem é fundamental. O candidato tem que se preocupar com isso. Se você modificar o elemento de posição e você alterar a natureza do grupo, então você está trabalhando com arranjo. Se você trocar um elemento de posição e não alterar a natureza do grupo, é um problema de combinação. Bem, galerinha, essa aí foi uma super dica de raciocínio lógico, né? Isso é uma dica. As minhas dicas são sempre muito extensas, na verdade. Uma dica de raciocínio lógico, a qual você vai poder memorizar, vai aprender e não vai esquecer. Geração concurseira, prof. Alex Magno, o Lelê, Colégio de Concursos, alô, galerinha, antenados 24 horas. Show de bola. Amado mestre, quer mandar um beijo alguém? Para todo mundo aí, para os aprovados. Meu garoto, para todo mundo. Para todo mundo que está antenado com o show, que não são poucas pessoas. Essa gente falou assim, beijar um a um, pode botar 2, 3, 4, 5. Eu já tenho uma cidade toda antenada no meu canal, porque eu tenho 5 mil alunos. Tem cidade que tem 2 mil habitantes, tem cidade que tem 3 mil, 4 mil. Então eu tenho uma cidade já um pouco grande me acompanhando. Eu tenho mais de 5 mil pessoas no canal do YouTube, galera. Nossa Senhora. Só tenho a agradecer a cada um de vocês, aos meus fãs número 1 de cada cidade que tem. Tem a aluno de Imperatriz do Maranhão, tem o pessoal lá de Caxias, tem também o meu amigo Lucas de Heriotaba, Santa Quitéria, tem o meu pessoal de Forquilha, Barbaia, Crato, Juazeiro, meu Caririzinha lá, também a galera também de São Benedito, Fortinho. Tem Ana Hilda também, Ana Hilda Duarte também. Fortinho, fala muito Fortinho também. Aí também tem a galera também de Cascavel, a galera também de Parajuru, Sucatinga, alô Sucatinga. Também a galera, pessoal que me acompanha também lá de prof. Parajuru, tem meu amigo Helso, a sua mamãe, a sua irmã também que mora em Salvador, tá passando as férias lá em Parajuru, seu pai, sua família também. Aquele pessoal sempre nos acompanha de qualquer lugar do Brasil, a galera de Curitiba, Yuri, foco no concurso lá de Curitiba. Eu sou Carlos Virgílio, também ali Questões Abaixo de São Paulo. Tem o pessoal também, a Sá e o Paulo também lá de São Paulo também. Meus amigos também lá de Franca, São Paulo, tem um fã número 1 lá de Franca, São Paulo também. Nossa, muita gente. Muita gente, amado mestre. E aqui tem que contar também meus amigos aqui de Itapipoca, Maranguape, alô Maranguape, alô pessoal também de Tejuçuoca, Pedra Branca, Iguape, Iguatu, Icó também. Parambu, alô, aí, não, falar em Parambu, vou entrar ali, ó, Luiz Correia, vem Piripiri, Vinhaus, Teresina, vou passando ali do Maranhão, já falei Caridade, já falei voltando agora para Canindé, Guaraciaba, Santa Vitória, Bom Jardim, Boa Viagem também tem a galera de São João del Rei, a galera também de Congonhas, que acompanha Ouro Branco, Pedra Branca, Minas Gerais, alô Tiradentes também, lá em Minas Gerais também, obrigado a cada um de vocês. Sintam-se abraçados. Mega Sigma, Mega Design, aquele abração para todos vocês. Também tem o restaurante da Priscila e toda a galera que sempre me acompanha. Beijos, beijos, mais beijos. E vem Tiradentes. Metas Conquistas começam aqui. Clique aí embaixo aí, ó, canal do YouTube. Inscrever-se. Alô, galerinha. Também clica no Facebook Giliardo Show. Tem Giliardo Ferreira, Giliardo Vieira. E também tem meu Instagram, que é Giliardo Show. WhatsApp 85996003611. Lele não é acostumado com isso, né? Tanta aluno. Não sou muito assim, gente. Ô, meu garoto. Mas é assim mesmo, galerinha. Fica antenado aí. Valeu, beijo pra vocês. Tchau, tchau.